palavra ao próximo debatedor, eu gostaria de registrar aqui a presença do Rogério Menezes, vice-presidente da Federação Mineira de Motociclismo, do Albert Carmo, da Federação Mineira de Esportes Eletrônicos. Muito obrigado, Albert. Meu amigo Marcelo Sena Jacques, do Movimenta Brasil. Muito obrigado, Marcelão, pela presença. Charles Firbida, da presidente da Federação Mineira de Tênis de Mesa, Olímpico e Paralímpico. A presença aí do esporte. Eu vou passar a palavra agora para o Tiago Alvim, sócio fundador da Prozas, também um importante catalisador, incentivador, e trabalha com leis de incentivo tão importante, Marcolino, quando eu vejo que nesse momento é um momento importante de construir pontes, né? Quando eu vejo você hoje conhecendo o Rafael aqui, eu falo que a audiência, nós também, na hora que, sempre quando eu planejo a confecção de convidados, eu sempre penso também na gente construir pontes. Então, além do Rafael, também você vai ter a oportunidade de conhecer hoje o Tiago na sua fala. Obrigado, viu, Tiago, pela sua presença. A palavra é sua. Boa tarde, presidente. Cumprimentando todo mundo que está aqui presente. Já passamos do meio-dia e a turma segue, né, para acompanhar o debate. Uma breve contextualização do que é a Prozas, que é a startup que eu sou fundador e diretor. Prozas é uma plataforma que grandes empresas e organizações públicas usam para fazer fomento, seleção e prestação de contas de projetos. Então, hoje, cerca de 100 empresas e organizações públicas usam nossa tecnologia para cuidar tanto da seleção de projetos, né, diretamente por empresas ou fomento via governo. E aí, então a gente acaba debatendo muito com as empresas sobre esse cenário, sobre as mudanças das regras, sobre as incertezas, sobre as preocupações. E aí eu acho que a gente precisa construir, principalmente aqui em Minas, e aí a secretaria é super importante para isso, mas também o legislativo, de que a primeira fala o ICMS não acabou, a lei de incentivo não acabou. Porque a gente não pode sofrer do que eu já estou começando a ver um movimento com algumas empresas, a reforma tributária acabou com o ICMS. Então, para que eu vou fazer incentivo estadual? Isso já acabou. Não acabou. Até 2028 não muda absolutamente nada. Então, a gente tem 26, 27 e 28 ainda. De 29 para frente, a gente começa a reduzir 10% ao ano do ICMS. Então, essa consciência e o monitoramento de perto das grandes empresas, principalmente, que hoje são responsáveis por uma parte importante do fomento ao esporte em Minas, acho que é um papel que a secretaria precisa ficar atenta e até, enfim, acho que um evento como esse era bom, ou depois fazer uma segunda rodada, chamar essas grandes empresas para falar assim, olha, o compromisso de vocês com o esporte tem uma série de soluções viáveis ao longo desse tempo, não abandonem o barco antes da hora. Então, até 28 não muda nada, e 29 a 32 a gente tem um período de transição. Falando sobre transição, coronel, que aí eu acho que essa casa aqui pode ter um papel muito relevante para amenizar os efeitos da reforma e, de novo, a gente ganhar tempo até o debate da PEC amadurecer. Eu acho que vale muito a pena aprofundar o debate e o estudo sobre a possibilidade de compensação de alíquota, mantendo a alíquota total. O representante aqui da Receita já falou que tem essa vedação. Respeito a essa posição inicial, mas a Receita sempre vai trazer esse tipo de restrição e um parecer, a princípio, mais pessimista sobre essa possibilidade. E por que eu falo que esse limite tem que ser testado? Porque a emenda que cria da reforma tributária é de 23. E desde a emenda de 2023, né, desde a emenda eu já ouvia falar que não podia mexer em nada de incentivo mais, e o incentivo foi ampliado aqui na casa em 2024, pós-emenda. Então, talvez a restrição é na lei complementar. Se é na lei complementar, um trabalho conjugado com o governo federal, com os parlamentares em âmbito federal, poderiam rever e abrir essa exceção. Para mim, é muito claro, e aí o Rafael tem toda a razão quando ele fala que a gente precisava de uma nova taxonomia, né? A gente tinha que deixar claro o que é incentivo fiscal
que reduz a base tributária da empresa para o que é fomento indireto, que é quando o Estado permite que pessoas e empresas façam parte do seu papel de fomento. A empresa não tem redução do imposto a pagar, no final das contas. Ela vai ter o desembolso. Então, a gente precisava separar essas duas coisas, porque os incentivos sociais, os incentivos fiscais sociais, que é como eu gosto de chamar, eles sempre entram no bolo dos cortes de incentivos fiscais, que são aqueles da guerra fiscal, que é pelo motivo que a reforma tributária foi feita, né? Eu participei muito ativamente acho que 2020, quando teve um debate de reformulação do imposto de renda, que estava criando o imposto de renda sobre os dividendos e reduzindo o IR da PJ. E eu cheguei a ter reunião com o relator, e aí a gente foi debater com a Fazenda, o Ministério da Economia na época, e a fala do Ministério da Economia era, a gente nem reparou que estava afetando os sociais, os incentivos para a cultura, para o esporte, e estava reduzindo mais da metade. E aí a gente devolveu e disse, olha, se vocês não colocaram isso no cálculo, se não repararam, não tem motivo nenhum para a gente não recompor agora. E no projeto de lei, a redação do relator já veio com a recomposição. Então, eu estressaria, eu acho que vale a pena um debate com alteração legislativa para discutir essa compensação. Se não for aumentando a alíquota só para compensar, para manter o 0,15, né, o 0,15 da tributação total, a gente tem alguns caminhos ainda. A gente tem a possibilidade de, hoje, só 90% do que a empresa aporta vai direto para o projeto. 10% vai para a secretaria numa modelagem super complexa que, na prática, nunca funciona bem. Então, se a gente simplesmente tirar esse dispositivo da lei e for 100% para os projetos, a gente já compensou 2029 e já ganhamos um ano. E para os anos seguintes, se de tudo a compensação foi inviável mesmo, um outro ponto, eu sempre ouvi que a lei de responsabilidade fiscal não permitia que tivesse incentivo fiscal permanente. A lei do esporte federal acabou de ser alterada e se tornou permanente. Então, não pode até ter um bom debate e uma construção jurídica de onde é viável, sabe? Então, assim, a lei federal foi de agora. No final do ano passado, ela se tornou permanente, será 3% a partir de 2028. Então, mas, no limite, não pode ter essa compensação da alíquota. Tem mecanismos que a gente poderia pensar como um match funding, que, uma vez que a empresa colocou a parte dela, já que o IBS está indo direto para o Caixa do Estado, o Estado poderia fazer o match e completar, então, assim, resgatando o potencial de fomento da lei. Então, se a empresa escolheu, ela colocou lá 90%, o Estado completa 10%, depois 80%, 20%, depois 70%, 30%, compensando a redução do ICMS frente com a mudança para o IBS, né? Então, são formas de fazer, mas acho que o principal, as empresas não saírem antes da hora, e a gente precisa monitorar, porque a gente já está vendo esse movimento de empresa deixando de usar o ICMS. E aí, vou resgatar aqui um debate que teve o ano passado. Eu sou parte do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais. Foi feito um evento no Itaú Cultural para discutir a reforma, e a fala do Reginaldo Lopes, que foi convidado, era de que, para ele, não teria problema, lá na discussão da PEC, porque, faz como fomento direto. Fomento direto é quando a secretaria abre um edital, e o fomento indireto é quando o governo autoriza que as empresas escolham os projetos. Não é a mesma coisa. Eu não conheço nenhum programa de fomento de esporte, de cultura, que seja fomento direto e que tenha previsibilidade. Com a lei de incentivo, você sabe quando você pode apresentar projeto, você vai correr atrás da captação, então você já tem expectativa de ter um núcleo esportivo que vai ter continuidade no ano seguinte. Com o fomento direto, quando o dinheiro está dentro do orçamento, a gente nunca sabe se vai ter a liberação orçamentária, a gente nunca sabe quando o edital vai ser publicado, e aí você não consegue ter atividade continuada, que, para mim, para o esporte é fundamental. Não dá para fazer um núcleo lá com 600 crianças num ano, falhar o ano seguinte e depois voltar no ano posterior. Então, o fomento indireto,
ele muda completamente a relação de financiamento e permite outras formas de captação de recursos que o fomento direto não substitui de forma alguma. É só a gente analisar o mecanismo dos 10% da lei do esporte estadual e o mecanismo dos 20% ou 30% que tem na lei de cultura do Estado. Nenhum dos dois funciona bem. Então, migrar 100% para o que não funciona não me parece uma solução. O deputado Reginaldo Lopes ele entendeu, incorporou, e na justificativa da proposta, que ainda está coletando assinatura de emenda, ele fala, a justificativa trata disso, da necessidade de não matar o fomento indireto nos estados. E aí, coronel, o senhor falou no começo da sua fala que o esporte não é partidário. E isso é fantástico quando a gente vê as assinaturas dessa proposta de emenda à Constituição. Tem do PSOL ao Novo, o PT e o PL, está todo mundo assinando. O Maurício do vôlei, do partido do senhor, também é um dos que assina. Mas o que eu tive de retorno é que hoje a gente tem cerca de 70 assinaturas, precisa chegar em 171 para essa PEC começar a tramitar. Então, minha visão é, ponto 1, o incentivo não acabou, ele está firme e forte, está crescendo, a gente precisa trabalhar para ele ser ampliado, para ninguém sair antes da hora. De 29 a 32, temos soluções legislativas que aqui dentro da casa a gente consegue fazer com que o fomento não perca força. Enquanto isso, debater a PEC em nível federal. E só uma última contribuição, uma das coisas que é muito legal do fomento indireto é que a gente pulveriza o poder de decisão. Quando o dinheiro está dentro da secretaria, tem um subsecretário ali, um secretário que vai ter um papel muito importante para decidir a alocação de recursos. Na lei de incentivo, a gente pulveriza isso para muitas empresas. O problema hoje é que a gente tem os limites, 2% para empresas de maior porte e 3% para empresas de menor porte. Só que a definição do porte, ela não faz muito sentido, é coisa de 20 e poucos milhões de reais. Então, na verdade, a empresa que fatura 20 milhões de reais, ela é irrelevante, mesmo com 3%. Então, uma das medidas que fortaleceria muito a lei de incentivo ao esporte, a mesma coisa para a cultura, ter esse mecanismo lá, seria permitir que empresas, não de até 20 milhões, mas até 500 milhões, a gente separar pequeno porte e grande porte, num valor que faça sentido, o valor atual é muito pequenininho. Assim, a gente potencializaria que mais empresas no interior do Estado sejam relevantes para apoiar projetos, e a gente bateu o teto, né? Brilhante, a gente subiu de 20 e poucos para mais de 50, mas o teto já está em 100, e a gente tem 26, 27, 28 para educar mais empresas para incentivo ao esporte. Então, é isso, acho que temos assunto aqui dentro para melhorar o funcionamento do fomento, garantir a força dele até 2032 e essa mobilização federal pela PEC, que é o que vai dar a sustentabilidade futura desse modelo de fomento indireto. É isso. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. E já de antemão, eu solicito a minha assessoria para a gente fazer já, Tiago, fruto da sua sugestão, deixar pronto um requerimento para aprovar uma audiência pública. Eu já conto com a sua colaboração, com a colaboração do Rafael, para a gente fazer esse momento, e esse momento, desde o ano passado, eu já tenho falado nele com a subsecretaria, momento de educação das empresas, né? Esse momento é muito importante, porque eu ouvi isso quando eu estava discutindo o PL em 2024, o pessoal falou, mas o ICMS vai acabar. Eu falei, mas vai acabar, mas não acabou ainda não. Então, essa sua observação é muito importante. Nós temos que reunir aqui um fórum específico das empresas, né? Assim, até para que haja um diálogo com o pessoal da contabilidade, né? Para a gente desmistificar todas essas questões, para que nós consigamos atingir. Foi uma luta tão grande para que, por exemplo, a gente consiga 95 milhões, a gente consiga captar em cima do teto. Então, fica essa sua sugestão inicial, e realmente as outras nós vamos deixar por um segundo momento, mas sempre estando discutindo, e as suas sugestões sempre são muito válidas aí, Tiago. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o Tiago, para o Tiago Gosling, Sérgio. O Tiago foi nosso zagueiro
do Cruzeiro em 2003, naquela histórica campanha do futebol mineiro, né, da Tríplice Coroa. Eu me lembro, quando me apresentaram o Thiago aqui, Sérgio, em 2024, ele não lembrava dos gols que ele tinha feito e eu lembrava. Então, Thiago, eu quero agora, primeiro fazer esse histórico, né, da sua participação como atleta num momento tão importante do esporte de Minas Gerais e brasileiro, mas principalmente dizer que você fez essa transição de carreira